Amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre, nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo que nos ama com amor eterno, com o seu precioso sangue nos comprou, nos lavando e perdoando de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Pois cremos na eficácia do sacrifício e do precioso sangue de Jesus, que nos deu eterna salvação. Nele nós temos a eterna redenção. Por isso cremos na sã doutrina de Cristo, que salvo uma vez é salvo para sempre. E mais uma vez queremos lembrar que esta doutrina da salvação eterna não é de Calvino, nem pertence a nenhum ser humano, mas sim pertence a Cristo por intermédio da sua palavra, que nós cremos a sã doutrina. Desde já, agradeço a Deus por mais essa oportunidade de aqui gravar como seu príncipe mais um vídeo para falarmos e tratarmos aí, dando continuidade ao tema que começamos a respeito da sã doutrina de Cristo, o Evangelho exige renúncia. Desde já, agradeço a Deus por aqueles que estão inscritos no canal. Também não deixe de dar os seus likes e de fazer comentários de acordo com a vontade de Deus e que glorifique a Deus pelo que Deus nos está revelando pela sua palavra mediante o seu Espírito. E a todos que ainda não estão inscritos, não tenha medo. Escrevam, deixe os likes e glorifique a Deus também com comentários de agradecimento a respeito do que Deus está te revelando, nos revelando pela sua palavra, por intermédio do seu Espírito Santo. Desde já, queremos a Deus declararmos cativos todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, dizer que seja destruída toda fortaleza, anulado sofisma e altivez, tudo que se levanta ou se opõe contra o estudo da palavra e contra o conhecimento de Deus para as nossas vidas. E te pedimos, Pai, libera a unção, a sabedoria, o entendimento espiritual do teu Espírito que permanece em nós. Dar-nos, meu Pai, a tua palavra como maçãs de ouro, em salvas de prata, que é a tua palavra dita ao teu tempo. Que ela venha, Pai, de encontro com as nossas necessidades, cumprindo, meu Pai, as necessidades que precisamos do Senhor. Ouvir o que o Senhor nos quer falar. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor e para a glória do Senhor. Oramos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos ao tema, a sã doutrina de Cristo. O Evangelho exige renúncia. O texto hoje do tema, o texto básico, está em Mateus capítulo 10. Em Mateus capítulo 10, nos versículos 34 em diante. Mateus 10, capítulo 10, versículos 34 em diante, diz assim a palavra. Vamos estudar que o Evangelho exige renúncia, não o Evangelho que hoje está sendo aí pregado, um Evangelho que muitos até mesmo acusa que a graça de Deus é um Evangelho muito fácil. Não é. O verdadeiro Evangelho, ele é fácil na vida daqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que os que creem em Jesus Cristo, eles andam em Cristo e andam em obras preparadas de antemão, e nós não fazemos nada, porque nada parte de nós mesmos, nem sequer pensamentos, diz a palavra, mas toda a nossa suficiência
ela vem do Senhor. Aí sim, este evangelho é fácil, porque aí nós estamos em Cristo e andamos em Cristo, em suas obras que ele preparou de antemão. O evangelho aí fora anunciado, segundo Thomas, é um evangelho onde leva o falso convertido a viver em obras que nada tem a ver nem com a lei de Moisés. Tá? A lei de Moisés, hoje, ela está no coração daqueles que Deus endureceu, diga a palavra, judeus. E a todos aqueles que não são judeus, nunca foi dado a ordem de praticar os mandamentos e leis dadas por intermédio de Moisés. Hoje a igreja está no cumprimento desta lei, da palavra, que é o caráter, a moral de Deus. Então, a igreja verdadeira, ela, pela fé, não anula a lei, mas diga a palavra, ela confirma a lei, que é cumprindo aí os dois principais e maior mandamentos. O primeiro é amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Semelhantemente é amar o teu próximo como a ti mesmo. E só ama verdadeiramente quem está em Cristo, porque Cristo, ele é o fim da lei. Ele é o fim da lei, dos mandamentos, cerimônias dados aos judeus, e ele, aos convertidos pelo verdadeiro evangelho, ele mesmo nos dá a capacidade de amá-lo acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí está a palavra-chave do que significa a renúncia até mesmo das nossas próprias vidas, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Vamos lá? Diz aqui Mateus, no capítulo 10, versículo 34 em diante. Não penses, disse Jesus, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, este evangelho, o evangelho da graça de Deus, o evangelho da sã doutrina, ele exige de nós uma renúncia a toda a vida velha que tínhamos antes de Cristo na nossa ignorância e incredulidade. A palavra diz que nós, que em Cristo, estamos separados de Deus e separados da aliança. Com Cristo, nós estamos unidos a Deus e estamos dentro da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. A palavra diz que somos de Cristo, e que somos de Cristo, somos descendentes de Abraão, e somos herdeiros segundo a promessa. Ou seja, neste evangelho, só é capaz, essa palavra aqui, digno de mim, diz o Senhor, é de viver de forma agradável a Ele e seguir a Ele, amando acima de tudo Ele e o seu evangelho. A palavra diz aqui, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, olha só, devemos amar os nossos pais e as nossas mães, sim, mas menos ao ponto de que eles realmente não seja nenhum impedimento para a vontade de Deus para as nossas vidas. Estejamos prontos. Aí depois ele vai dizer, quem ama filhos e filhas mais do que a mim, também não é digno de mim. Ou seja, devemos amar os nossos irmãos e irmãs, sim, devemos amar filhos e filhas, sim,
devemos, mas menos do que amamos a Cristo, para que estes amores, menor do que o do Pai, nos traga, desculpe, não nos traga tropeço, e não nos traga negligência, e não nos traga desobediência a Cristo e à palavra. Porque quando este amor maior que a Deus não está manifestado leva pessoas a negligenciar o Evangelho, leva pessoas a negar a Cristo, a negar o Evangelho, leva pessoas a desobedecer. E a desobediência e negligência traz sérios problemas na vida daqueles em que esta verdade e o poder desta renúncia não está manifestado. E quero desde já afirmar que o falso evangelho não traz o poder, não oferece o poder de o cristão renunciar tudo, diz a palavra, até mesmo a sua própria vida, abrir mão de tudo aquilo que porventura possa nos impedir de amar, obedecer aqui o Senhor em tudo, em Cristo e para a glória dele, em nome de Jesus. Então, o falso evangelho, com tradições, com costumes, com obras, não oferece este poder. Este poder está realmente somente no Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. No Evangelho, sim, veja isto lá em Atos. Atos, o livro de Atos, no capítulo 20 de Atos, diz assim a palavra do Senhor. Certo? Atos 20, 32. Olha o que diz a palavra. Este evangelho sim tem poder de nos revestir e nos dar autoridade para renunciar tudo o que é contrário à vontade de Deus e até mesmo às nossas próprias vidas. Olha os benefícios, diz aqui a palavra deste evangelho maravilhoso. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, viu? Tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ok? Então, a posição da igreja é santificada, mas também chamada para ser santo. Infelizmente, nos dias que estamos vivendo, tempo de apostasia, onde muitos espíritos enganadores e ensinos de demônios têm ensinado um falso evangelho. Paulo chamou de um outro Jesus, um outro espírito e um outro evangelho. Paulo também em 1 Coríntios afirma que há muitas vozes e nenhuma delas tem sentido. Sabe que essas vozes ela oferece muitas alternativas, dando ao homem a responsabilidade até mesmo dele ser responsável pela sua salvação. É mentira. A palavra de Deus diz que a salvação pertence ao Senhor. E esta salvação verdadeira, ela é manifestada pela palavra, sustentada pela palavra. A palavra diz que assim como recebeste a Cristo, nele andai radicados e edificados nele. Hoje o evangelho é radical, ele é contrário ao mundo, é contrário às minhas vontades. Por isso é que eu tenho, segundo a palavra que acabamos de ler lá em Mateus, termos este poder manifestado pelo evangelho de Cristo, que me dá esta autoridade e poder para renunciar a tudo, amar menos a tudo e amar acima de tudo Deus. E assim eu posso realmente viver isto que acabamos de ler, ser edificado e receber herança da palavra, somente o evangelho da graça. Falso evangelho camufla muitos falsos cristãos, pessoas que se dizem crentes, mas que têm atitudes pior de que incrédulo e perverso. A Bíblia chamou estes de lobos disfarçados de ovelhas. A Bíblia chamou estes de hipócritas, como túmulos
calhados por fora, todo bonitinho, mas por dentro estão cheios de ossos podres, que a palavra chama. O coração está cheio de homicidas, está cheio de adultérios, está cheio de tudo o que é contrário à santidade e purezas devidas a Cristo. Então, como estamos, segundo a palavra do Pai, vivendo dias de apostasia, sim, devemos sim também reconhecer que estamos vivendo dias também como sempre existiu na história da humanidade, que Deus sempre separou remanescentes que não se dobram e não se corrompem com o sistema, seja ele qual for. Nos dias que estamos vivendo é o sistema chamado de cristãos, de chamado de a Igreja de Cristo, e quando nós pegamos a palavra, principalmente as sã doutrinas, 14 epístolas de Paulo, que olhamos para aquilo que se chama fora de igreja, é uma vergonha, é uma afronta a Cristo e ao seu tabernáculo. Pedro diz que são práticas libertinas e que muitos, não poucos, seguirão as suas práticas libertinas. E movidos por avareza, estão fazendo aí comércio da palavra, comércio com o mundo da música, comércio com tudo aquilo que se refere à igreja, ao que eles chamam de reino de Deus. Paulo chegou a dizer que eles estão movidos por avareza e pensam que a piedade, a verdadeira piedade, é fonte de lucro. Paulo diz, a verdadeira é, de fato, fonte de lucro, com contentamento para a igreja verdadeira, que é sustentada pelo poder do Evangelho da graça de Deus. Não havendo este Evangelho da graça de Deus, o que há? O que resta? Tradição, costumes, né? Tudo aquilo que vai contra o que foi dado ao principal ministro do Evangelho, apóstolo São Paulo, menor de todos os santos, que hoje, nos dias de hoje, teólogos, falsos teólogos, têm até mesmo questionado a vida de Paulo e têm também se acham no direito de se levantar contra a autoridade, querendo aí corrigir algo a respeito da vida de Paulo, esquecendo que Paulo foi fiel à visão. Ele disse a Agripa, né, na sua defesa, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão. E quando ele está para ser oferecido, ele diz assim, quase que eu cumpri a minha carreira, faltou um pouco. Não, Paulo disse, cumpri a carreira, né? Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Então, não procure defeito nem de Paulo e nem também no evangelho que por ele foi anunciado, tá? Porque o evangelho por Paulo anunciado é o evangelho. E quem diz que tem conhecimento de estudos que chama Mateus, Marcos, Lucas e João de evangelho, não conhece. Evangelho, ele é dado por intermédio de Paulo, tá? Os discípulos, até a chegada de Paulo, estavam com informações com respeito do que seria a igreja. A igreja. Foi tanto que quando Paulo chega, diz a palavra, ele tem que realmente expor tudo o que ele pregou entre os gentios durante o tempo que andou até ter esse encontro com os apóstolos, diz a palavra. E lembra que quando Cristo disse aos discípulos que ele tinha muito que dizer, mas eles não podiam suportar agora, naquele momento, porque o que viria através do seu servo, o Paulo, o menor de todos os santos, e Paulo seria o fiel ministro deste evangelho, que aí nós vamos andando e vamos mostrando esta autoridade, não dizendo que Pedro, João e os demais apóstolos não eram apóstolos, que não temos que ouvir ou ler o que eles falaram e levar em consideração. Sim, porque a palavra de Deus diz, veja lá, aqui também no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, veja,
E depois nós vamos ver a confirmação já com Paulo. Diz aqui a palavra em Atos capítulo 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão. E nas orações, em cada alma havia temor e muito prodígios sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, ok? Agora veja com Paulo em Éfesos, ok? Efésios no capítulo 2, no versículo 20. Aqui o que é que diz Efésios, confirmando que Paulo, como de apóstolo, mas ele o principal, porque a ele foi confiado o mistério que estiver guardado nos tempos eternos. Tá? Diz aqui, Efésios 2:20, edificados. Onde é que nós estamos edificados? Nós vimos lá que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, não nisso que está aí fora aí, muitos querendo perseverar em jejum, em vigílias, subidas montes, uma série de coisas que Paulo diz que anula a cruz de Cristo. E anulando a cruz de Cristo, o que é que resta? A apostasia. E eu quero desde já assegurar, tá? Que a apostasia é para eleitos mesmo, não para um monte de filhos do diabo que está no meio do povo de Deus, que a Bíblia chamou joio com trigo. E eles são quem mais causam divisões, causam escândalo, e com isso gera, de fato, realmente um escândalo para o Evangelho de Cristo. E aí, quem faz parte do sistema apóstata também está submetido a esta vergonha que está aí fora, chamando isto de Evangelho, porque não conhece o verdadeiro Evangelho, que é a sã doutrina de Cristo pregada pelos apóstolos. Vamos lá? Diz aqui a palavra, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 1. Vamos lá, a afirmação de Paulo que diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Ok? No versículo 14 do capítulo 3, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Ok? Então, Paulo, não é que aqui ninguém queira exaltar ou idolatrar Paulo, não, mas é reconhecer o que Deus constituiu, diz a palavra. Paulo, o pregador da sã doutrina. E Pedro, na sua epístola, registra que diz que coisas que o irmão Paulo dizia que era difícil de entender. Aí ele diz que só esse sistema aí, teólogo, que está aí hoje, nos dias de hoje, é os teólogos se opondo à sã doutrina. Nos tempos de Jesus foi o escriba de fariseus, doutores, para que houvesse a reforma protestante. Quem estava no poder? O papado, tudo aquilo que se achava superior a Cristo e às Escrituras. Nos dias de hoje, pessoas que duvidam, costumam dizer que a incredulidade não está mais lá fora. A incredulidade está hoje dentro de lugares chamados igrejas, que acreditam em tudo. Acredita em campanha disso, campanha daquilo, faça isso, faça aquilo outro, mas quando você chega e apresenta a soberania de Deus absoluta, a predestinação, a eleição, e que Deus começou a boa obra e vai completá-la, todo mundo resiste. E mestres que eles tomaram para si, diz a palavra, que nos últimos tempos muitos queriam ter para si mestres, ensinam ele a dizer que este evangelho, nos dias de hoje, pós-reforma, é de Calvino. Porque Calvino, né, pelo pouco que eu conheço da história, e a história ela demonstra que Calvino foi o único que pôde realmente entender e ensinar a respeito da soberania de Deus. É ele que fala da predestinação, da eleição, é ele que fala
da, da salvação, né, eficaz. É ele que fala, mas tudo isso de acordo com a sã doutrina. Quem não tem a sã doutrina tem dificuldades de entender o que Paulo diz. E para entender é preciso que Deus dê entendimento. Então, o evangelho que nós devemos seguir, que é o evangelho da graça de Deus, o genuíno evangelho da graça de Deus, ele diz renúncia. E quero já dizer que o evangelho da graça de Deus, ele é fácil mesmo, porque nós fazemos não na força do nosso braço, mas sim no poder do Espírito Santo. E este outro evangelho, que deveria ser difícil, mas as pessoas acham que é fácil. Só que este difícil evangelho que fala aí de obras e tudo mais, é este que tem causado escândalo ao nome de Cristo e à doutrina de Cristo. É este evangelho que tem sido responsável pelos dias de hoje que estamos vivendo pela apostasia. Então, nós vamos dar continuidade, vamos falar a respeito de por que devemos amar menos nossos pais, nossas mães, marido, esposas, filhos, filhas, irmãos e irmãs. Vamos ver nos próximos temas o que causa quando nós colocamos o nosso amor de Cristo abaixo desses amores. O que é que pode acontecer? O que é que tem acontecido? Cristãos podem chegar a isto? Sim, com a ausência do verdadeiro evangelho, isto é possível. Que nós amemos mais os nossos pais, amemos mais nossos filhos e filhas, amemos mais nossos cônjuges, amemos mais os nossos irmãos e irmãs, e aí nós vamos ter dificuldade de até mesmo de renunciar à nossa própria vida. Seja por amor de Cristo. Então, vamos no próximo tema tratar a respeito desta renúncia, né, parte 3, que hoje é parte 2. Nós vamos ver porque nós devemos, acima de tudo, amar a Cristo e amar menos todas as coisas, para que assim nós possamos, renunciando tudo e principalmente as nossas vidas, vivermos, como diz a palavra, digno do Senhor, seguindo e servindo ao Senhor. Desde já, a todos, continue orando pela minha vida, pelo meu ministério, para que a vontade de Deus, como seu príncipe, continue transbordando na minha vida, anunciando com toda a autoridade e poder do seu Espírito. Quanto mais, graça e paz.